Boa noite, gente. Boa noite. A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Então, como o João falou, eu me chamo Júlia. Oi, Júlia. Tenho 24 anos. Só isso. Só isso. Participo do grupo de oração Fogo do Alto desde 2015. Esse ano eu completo 10 anos de grupo de oração. Sou noiva do Pedro. E hoje é uma alegria muito grande estar aqui para a gente continuar na nossa série. Quem está aqui desde o primeiro episódio da série? Levanta a mão para eu ver. Quem que veio em todos os episódios da série? Levanta a mão para eu ver. Se você veio pela primeira vez ou se você perdeu alguma coisa aí pelo caminho, eu vou te contextualizar no que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse tempo de quaresma a série The Way. Gente, falei bem em inglês, hein? O meu inglês já foi pedido de intercessão no terço na terça, hein? Agora eu tô mandando bem, Lucas. Mas o que quer dizer isso? Qual que é a tradução da nossa série? É justamente o caminho. Um caminho que Jesus deseja nos mostrar e deseja que eu e você vivemos esse tempo de quaresma para que a gente possa viver a Páscoa do Senhor com Ele. No primeiro dia, o Cuenca veio aqui e falou que o primeiro passo do caminho se iniciava justamente no Domingo de Ramos, onde tinha aquelas pessoas que por um momento aclamavam Jesus, exaltavam Jesus, mas ao mesmo tempo gritavam, crucificam. O que é isso? O primeiro ponto é justamente uma dualidade de vida. Uma hora eu estou em um caminho, outra hora eu estou em outro. Depois o Pablo veio aqui e falou que nós precisávamos estar com as nossas raízes firmadas em Jesus, para que nós produzíssemos frutos. No terceiro dia, o terceiro passo desse caminho, o Lucas veio aqui e falou que nós temos um chamado de vida, que nós somos chamados a ser profetas e que nesse caminho o Senhor nos auxilia, o Senhor nos ampara, o Senhor nos prepara. E no último domingo, o Charles veio aqui pregar para nós e ele falou justamente sobre a traição de Judas. Sobre quantas vezes eu e você, nós também, por nossas escolhas, nós traímos Jesus com o nosso pecado. Quando a gente olha em todo esse caminho, justamente que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos falou, hoje nós chegamos em um dia muito importante da nossa série. Presta bem atenção nisso. Hoje, o Senhor, Ele espera de mim e de você uma resposta, uma reação, uma decisão naquilo que Jesus tem falado no nosso coração. Se nós começamos lá no Domingo de Ramos, onde justamente começa a Semana Santa para nós na Bíblia, hoje nós vamos falar justamente sobre o dia da Quinta-feira Santa. Nós já estamos aí prestes a viver a Páscoa do Senhor. Nós também nesse tempo de quaresma já estamos nos aproximando da Semana Santa. E é justamente sobre isso, sobre uma decisão que Jesus quer falar ao nosso coração. E eu queria contar uma história para vocês, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre o caminho, sobre o que é isso, o que acontece no caminho. E quando eu rezava por essa pregação, o Senhor me lembrava de algo que eu mesma vivenciei. E eu vou contar para vocês, prestem bem atenção. Teve um dia, um domingo à noite, que eu fui chamado para pregar em um outro grupo de oração aqui da nossa diocese, da nossa cidade, aqui em Maringá mesmo. E eu preciso confessar para vocês que eu tenho um problema, que eu estou tentando melhorar, mas às vezes acontece, que às vezes eu esqueço de pagar a conta do celular. E o que aconteceu naquele dia? Eu já estava há alguns dias sem pagar a conta do celular e tinha acabado os meus créditos, eu não conseguia ter 3G, eu não conseguia fazer ligação, eu não conseguia fazer nada. E quando eu saí de casa, eu esqueci de colocar o endereço no Waze. E eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que ir por mim mesma, né? E fui, peguei meu carro e fui. Sabia mais ou menos onde que era, mas eu não sabia exatamente onde que era. E eu fui chegando perto do lugar e eu não achava a capela que acontecia o grupo de oração. E o meu horário começou a chegar perto do horário que eu ia pregar. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem sinal, não tem internet, não tenho nada, né? Parei, perguntei para algumas pessoas se elas sabiam onde que era, elas falaram que não. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Daí eu não sei se você se lembra disso, mas ainda tem como ligar a cobrar para alguém. Eu falei, vou ligar a cobrar, 90. Falei, mas quem vai me atender para ligar a cobrar?
podia ligar para a pessoa que me chamou para pregar, cobrar, para falar que eu estava perdida para chegar no grupo de oração. Aí eu liguei para o Pedro, que seria a única pessoa que me atenderia, né? Ele me ligou de volta. Eu falei, olha, eu estou perdida, não sei o caminho, não sei como que eu chego. Enfim, ele entrou em contato com a pessoa do grupo de lá, a pessoa me ligou, me explicou. Eu cheguei em cima da hora, mas preguei e deu tudo certo. Por que eu estou te contando essa história? Quando a gente fala de um caminho que a gente tem que seguir, a gente precisa entender que a primeira coisa, caminho, é justamente de um lugar onde eu estou para chegar em outro lugar. Mas, além muito mais de eu saber de onde estou, o que mais importa no caminho que eu vou fazer é para onde eu quero chegar. É o meu objetivo. Isso é o que mais importa no caminho que nós iremos fazer. A segunda coisa é que muitas vezes no caminho nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos escolher por qual rua ir, por qual caminho ir. Nós precisamos decidir como nós resolveremos nossos problemas no meio do caminho. E é justamente sobre isso, sobre as decisões que nós tomamos, que Jesus ele quer falar no nosso coração hoje. E eu convido que você possa pegar a sua passagem lá no Evangelho de João, no capítulo 13. João 13. Nós vamos ler o primeiro versículo 1. Depois você vai virar a sua página e nós vamos ler a partir do versículo 21. João 13, 1. Todo mundo achou? A passagem vai nos dizer assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar desse mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Versículo 21. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam um para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado sobre o peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém do que estavam na mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus falava: compra aquilo que temos necessidade para a festa, ou dar algo aos pobres. Tendo Judas recebido um bocado do pão, apressou-se em sair, e era noite. Meus irmãos, prestem bem atenção aqui. Nessa passagem, na última ceia do Senhor, nós começamos lendo a partir do versículo 1, porque esse versículo começa dizendo: estando Jesus com aqueles que ele amou-os até o fim. Essa mesma passagem do Evangelho de Lucas vai dizer essa mesma frase da seguinte forma: Jesus desejou ardentemente estar naquela ceia com os seus, estar naquele momento com aqueles que Jesus amava. Sabe por que eu estou te falando isso? Jesus, ele também deseja ardentemente estar comigo, estar com você. Jesus nos ama tanto que ele deseja ardentemente ser esse Jesus próximo de mim e ser esse Jesus próximo de você. Jesus, ele deseja sentar na mesa da nossa casa, na mesa da nossa vida e partilhar da vida conosco. Meus irmãos, Jesus, ele não errou quando ele chamou os seus discípulos. Em nenhum momento a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele errou, ele se arrependeu em ter chamado Judas. Não, muito pelo contrário. Jesus, sabendo o que iria acontecer, Jesus, sabendo o que Judas iria fazer, a palavra vai nos dizer que Jesus desejou ardentemente estar com eles. A primeira coisa que eu e você precisamos entender nessa noite é que Jesus, ele não errou em me chamar.
Jesus, ele não errou em te chamar. Jesus, ele não se arrepende de ter te chamado um dia aquilo que é propósito dele para a sua vida. Sabe, meus irmãos, independente do nosso erro, da nossa indiferença, independente do lugar que nós nos encontramos no caminho. Talvez você possa dizer, Júlia, mas você não sabe como foi minha quaresma. Você não sabe quantas vezes eu já falhei no meu propósito de quaresma. Você não sabe quantas vezes eu deixei de rezar. Você não sabe quantos pecados eu caí. Eu realmente não sei. Eu sei quantas vezes eu já falhei nessa quaresma. Mas independente do lugar onde nós estamos no caminho, independente das nossas escolhas, o desejo de Deus é estar conosco. O desejo ardente de Jesus é cear conosco. E diante desse desejo de Jesus, aí vem a minha posição e a sua posição. Nessa passagem nós vamos ver dois grandes personagens. O primeiro era o discípulo amado. O primeiro era aquele que estava com Jesus. O segundo personagem que nós vemos é Judas, aquele que nós ouvimos falar no domingo passado. E para a gente adentrar um pouquinho mais no primeiro personagem, o discípulo amado, ele mostra um dos caminhos que eu e você temos para seguir, que é justamente o caminho de estarmos próximos de Jesus. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele precisa ser tocado. Jesus, ele precisa ser sentido por nós. Jesus, ele precisa ser escutado por nós. O discípulo amado era aquele que estava com a cabeça reclinada nos peitos de Jesus. Eu e você, nós precisamos reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus. Nós precisamos escolher esse caminho de proximidade, de estar com Jesus, de ouvir aquilo que Jesus ele tem para falar ao nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente olha para a história da crucificação, da paixão, da ressurreição de Jesus, diante de todos aqueles que Jesus chamou, diante de todos aqueles que Jesus desejou que estivesse na ceia, somente um estava com Jesus na crucificação. Somente um permaneceu até o fim. Porque o caminho para nós permanecermos é reclinarmos a nossa cabeça sobre o peito de Jesus. Santa Teresa vai dizer que a intimidade com Jesus, que a nossa vida de oração é um tratado de amizade com Jesus. Presta muita atenção nisso. Às vezes a gente se perde tanto. Como eu devo rezar? Como eu devo construir uma vida de intimidade com Jesus? Santa Teresa, uma grande santa, vai nos dizer que a vida de oração é um tratado de amizade com Jesus. E quando ela fala isso, claro, ela vai falar assim de fidelidade, de honestidade, porque é isso que constrói uma amizade. Mas mais do que isso, Santa Teresa fala que o que constrói uma amizade não é sentimento, mas é afeto. Presta bem atenção nisso, isso chama muita curiosidade ao meu coração. Eu fui ver mais sobre isso. Quando nós falamos de sentimento, sentimento é algo muito volátil. Sentimento é algo que pode mudar. Hoje eu posso gostar do Junquert e amanhã não. Hoje eu posso ser amigo do Diego e amanhã não. Hoje eu posso ter sentimentos que mudam, que passam. Mas quando a gente fala de afeto, a gente fala de algo constante. Porque muito além de eu sentir, eu me decido em permanecer e em cultivar esse afeto. Sabe, meus irmãos, aqui Santa Teresa está falando, quando a gente olha para a vida de Judas, Judas com certeza sentiu algo por Jesus algum dia. Judas foi chamado por Jesus, Judas conviveu com Jesus, Judas viu os milagres que Jesus tinha para fazer, e o sentimento que Judas tinha por Jesus não era ódio, não era raiva, não era nada disso. Mas Judas não construiu um afeto com Jesus, para que ele pudesse permanecer, assim como o discípulo amado permaneceu. Se eu e você, nós queremos ser amigos de Jesus, se eu e você queremos nos decidir por uma relação de amizade, de estar perto, de escutar o som do coração de Jesus, nós precisamos cultivar essa decisão. Nós precisamos cultivar essa forma de estar perto, de colocar a cabeça e ouvir o som do coração de Jesus.
e a sua vida, as nossas decisões do dia a dia precisam ser guiadas pelo som do coração de Jesus. Isso só é possível pela proximidade, por colocar os nossos ouvidos diante do peito de Jesus. E se por um lado nós temos o discípulo amado, por outro nós temos Judas. E aqui eu não vou entrar muito nesse personagem, porque se você veio aqui no domingo passado, nós ouvimos falar do consentimento de Judas, de que Judas escolheu ali a traição, de que realmente o salário do pecado, como a palavra vai nos dizer, é a morte, é a escuridão. A passagem vai dizer que assim que Judas saiu, era noite. Não sei se vocês perceberam isso, mas é justamente isso, uma vida de quem se decide a não estar perto de Jesus. É uma vida de escuridão. E tem uma mensagem de quando Nossa Senhora aparece em Fátima, ela vai fazer um pedido para os pastorinhos. E isso vinha muito forte no meu coração como um pedido para nós hoje. Nossa Senhora vai dizer àqueles: parem de ofender Jesus. Parem de ofender a Deus, que já está muito ofendido. Meus irmãos, cada vez que nós somos como Judas, que com o nosso pecado, que com os nossos erros, nós ofendemos a Jesus. Se em 1917, quando Nossa Senhora apareceu, Jesus já estava muito ofendido, imagina na nossa realidade hoje. Imagine na nossa geração hoje. Se nós queremos seguir o caminho, nós precisamos parar de ofender a Deus. Nós não podemos ser jovens que vêm no grupo de oração, mas que não se importam quando ofendem o coração de Jesus. Um versículo da passagem vai dizer que Jesus, ele olha para Judas e ele fala: aquilo que você tem que fazer, faz depressa. Sabe, meus irmãos, inúmeras vezes na palavra nós vemos essa questão da pressa, de fazer apressadamente as coisas. Sabe por quê? Deus, ele tem pressa pela nossa decisão. Deus, ele tem pressa pela nossa conversão. Deus, ele tem pressa para que eu e você possamos mudar de vida. Sabe, fogo do alto, até quando nós vamos ser essa geração, essa juventude que não se decide verdadeiramente pelo Senhor, que não tem uma determinada decisão pelo Senhor? E quando a gente vê sobre isso, sobre a consequência das nossas decisões, a consequência de Judas foi muito clara, do erro dele e da traição dele. Mas aí você pode se perguntar: Júlia, e qual é a consequência da decisão do discípulo amado? Qual é a consequência daquele que decidiu permanecer, que decidiu estar com Jesus? Se a gente continuar lendo as palavras seguintes, vai vir um discurso de Jesus, onde ele fala muitas coisas para os discípulos, muitas passagens conhecidas nossas. Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai falar que ele é a videira verdadeira. Jesus fala que o Espírito Santo Paráclito viria sobre os apóstolos. Mas eu quero te convidar que você pegue a sua passagem lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Aqui, meus irmãos, está a principal consequência daqueles que se decidem por Jesus. O versículo vai nos dizer assim: referi-vos todas essas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Vou ler mais uma vez. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Meus irmãos, a consequência de quem se decide por Jesus é sim aflições, tribulações, lutas, dificuldades, mas a principal consequência é a vitória
que Jesus nos garante. Sabe, independente da aflição que você possa estar passando, independente da tribulação que você possa estar passando, Jesus, Ele te convida hoje. Ei, se decida por mim, se decida pelo meu caminho, que a vitória é sua. Que Jesus conquista a vitória na sua vida. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, antes de nós rezarmos, eu queria partilhar assim, um breve testemunho com vocês. Mas no final do ano passado, talvez se você conversou alguma vez comigo, você possa ter visto que a minha vida assim, estava meio bagunçada. Eu estava completamente perdida, eu estava prestes a terminar a minha faculdade, terminei em novembro, do ano passado. E eu não sabia se eu ia ter trabalho, eu não sabia se eu ia passar na residência, eu não sabia se eu ia ficar em Maringá, se eu ia sair. Eu lembro que diversas vezes eu conversei com o João e falei, João, e se eu não tiver no grupo de oração ano que vem? O que vai ser da minha vida, né? Mas eu estava completamente perdida, com decisões para tomar, e todas as vezes que eu me colocava em oração, Jesus veio falar com o meu coração. Decida, permaneça naquilo que é a minha vontade. E a gente muitas vezes tem teimoso, né? Eu falo, ai Jesus, mas qual que é a sua vontade? Não dá para ser um pouquinho mais claro, para eu entender, para eu saber o que está acontecendo? E eu terminei minha faculdade e eu fui fazer várias provas de residência. Fiz várias inscrições, fui para Curitiba, fiz inscrição na prova de Londrina, fiz aqui em Maringá. E eu senti assim que parecia que nada dava certo, assim, né? E eu lembro que antes de eu fazer uma das provas aqui de Maringá, eu estava muito nervosa. Eu não dormia à noite, eu não queria comer. Eu estava assim, pilhada, super nervosa. E antes de fazer a prova, eu passei na catedral, fui diante do sacrário, diante de Jesus. E Jesus, mais uma vez, Ele falou ao meu coração, se decida por aquilo que é a minha vontade. Eu ficava, Jesus, mas que decisão que é essa, né? E naquele momento, Jesus falou no meu coração que a partir do momento que eu permanecesse, que eu me decidisse, a vitória, Ele ia conquistar. Quem conquista a vitória na nossa vida não somos nós pelos nossos próprios méritos, mas vem como graça de Deus. E eu fui lá, fiz a prova, fui muito bem na prova, mas quando saiu o resultado, meus irmãos, eu fiquei empatada no último lugar, na última colocação, eu empatei com outra pessoa. E meus irmãos, de verdade, eu não sei quem é essa pessoa, entenda muito bem o que eu estou falando aqui, não sei mesmo da vida dela, nunca vi essa pessoa na minha vida. Mas Deus falava no meu coração da promessa que Ele tinha feito, da promessa de vitória como consequência da minha decisão. E foram dias muito difíceis, porque eu sabia da promessa, mas ao mesmo tempo eu falava, Senhor, e se eu não passar? Senhor, e se eu não passar? O que vai ser de mim? E depois saiu a lista definitiva e por pura glória de Deus mesmo, por muito mérito de Deus, vitória de Deus na minha vida, eu passei. E por que eu estou te falando isso? Quando nós falamos de decisões, claro, a principal decisão é uma vida com Jesus, é uma vida de oração, é uma vida de quem busca estar mais perto de Jesus. Mas isso exige muito mais da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa faculdade, na nossa escola, em todas as nossas decisões. Nós precisamos ser como o discípulo amado. Nós precisamos ser como aqueles que permanecem com Jesus. E não deixar com que as pequenas decisões no nosso dia a dia nos fazemos como Judas, de quem trai a pessoa de Jesus. Esse é o convite, nesse penúltimo dia da nossa série. Qual caminho eu e você decidiremos seguir? Qual exemplo nós iremos seguir? Aquele discípulo amado que estava perto de Jesus, que quis firmar um tratado de amizade, de intimidade com Jesus. Ou Judas, que continua a ofender a Deus, que traiu e continua a trair Jesus. Eu quero te convidar que você possa fechar os seus olhos. E eu quero te pedir que aí no seu lugar, você possa ficar muito confortável, mas que você possa se desprender daquilo que está acontecendo aqui nesse auditório. Você possa soltar aí a pessoa que está do seu lado. É um momento seu com Jesus. queria que com seus olhos fechados você pudesse se imaginar no seu lugar
favorito? Num lugar que você gosta de estar, que você gosta de frequentar com seus amigos. Talvez esse lugar seja seu próprio quarto, ou então seja um lugar que você gosta de ir, um restaurante que você gosta de ir, uma viagem de um lugar que te marcou. Pensa aí, num lugar muito importante para você. E nesse lugar, você possa imaginar Jesus em sua companhia. Sabe, meus irmãos, antes de nós rezarmos, é o momento de você se encontrar com a pessoa de Jesus. Antes de você decidir o caminho que você quer seguir, é o momento primeiro de você se aproximar de Jesus. Que você possa pensar aí na sua imaginação, em qual parte do caminho você se encontra hoje? Talvez você já se encontre num caminho de proximidade com Jesus, mas talvez a sua realidade hoje seja uma realidade tão distante